A paz do Senhor Jesus Cristo, para todos que faz parte aqui do canal. Meu nome é Risolene, aqui do canal de reflexão. Não sou pastora, né? Não tenho nenhum título. Sou um membro, né? Praticando o ID, né? Um discípulo, uma serva do Senhor, praticando o ID. Então vamos falar aqui no capítulo 20 sobre a parábola dos trabalhadores na vinha. Eu vou ler do versículo 13 para frente e eu até já tenho outro vídeo antigo que eu falei sobre essa parábola, mas hoje eu quero enfatizar bem aqui do 13 para frente. Mas ele respondendo disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então aqui, meu irmão, minha irmã, existe muitas pessoas que têm dificuldade para entender o perdão de Deus, a graça de Deus, e às vezes também duvida que o irmão perdoou uma pessoa, que a graça de Deus está sobre a vida de alguém, que o fulano não merece, a fulana não merece, porque o fulano foi mau, foi bandido, foi assassino, foi ladrão, a irmã foi prostituta, enfim. Seja qual for o pecado do irmão, né, ou o tempo de igreja, as pessoas para Deus têm o mesmo valor e a mesma importância. Nessa parábola, o Senhor Jesus deixa bem claro que Ele faz como Ele quer, com quem Ele quer, e Ele deixa bem claro que tudo é dele, né? Aqui, quando Ele pergunta para a pessoa que está incomodada, ele fala se é Ele que é bom ou se é o olho da pessoa que é mau, né? Então, as pessoas, elas têm dificuldade para entender certas coisas. E às vezes porque o fulano acabou de chegar e já está sendo abençoado, ou às vezes porque alguém que fez uma coisa ruim ainda não se lascou. Mas Jesus Cristo, Ele ensinou isso para a gente, como funciona isso quando Ele falou da ovelha perdida, quando Ele falou do filho pródigo, quando Ele falou da dracma perdida, quando Ele falou daquele homem que devia uma dívida grande e foi perdoado pelo seu Senhor e depois não perdoou o outro que devia menos para ele. E Jesus Cristo ali, Ele faz uma pergunta e depois Ele esclarece que a pessoa a quem o Senhor mais perdoa é a quem o Senhor mais ama. Então, eu gostando ou não, você gostando ou não, eu entendendo ou não, sendo justo ou não, né? As coisas são como o Senhor quer, do jeito dele, né? Então, a vinha é dele, tudo é dele. Então, tanto faz o irmão que nasceu na igreja e serviu Deus a vida toda, como aquele que acabou de chegar. E não há necessidade de ficar, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, porque Jesus Cristo disse que aquele que ama Ele obedece. Então, se a gente aprende a palavra e anda em conformidade com essa palavra, quando o Senhor olha para nós, Ele sabe que nós o amamos, porque aquele que obedece, Ele sabe que ama Ele. Então, não que tenha nada de errado falar que ama Jesus, né? Mas é que muitas pessoas, às vezes as pessoas até forçam os outros a falar. Fala que ama Jesus, levante a mão, faça isso, faça aquilo. As pessoas, elas têm que prestar culto a Deus de uma forma natural, né?
Você é livre para gritar, para cantar, para adorar em silêncio. Enfim, você é livre, né? Deus, ele tem nas mãos dele o coração de cada um de nós e ele sabe exatamente quem está adorando ele, quem está prestando atenção na palavra, quem está obedecendo. Às vezes a pessoa está em silêncio e está adorando mais do que um que está pulando, né? Mas se você quiser pular, glória a Deus, né? Então, assim, nós não podemos querer que o irmão, a irmã, faça as coisas como a gente faz, né? Porque as pessoas, elas são pessoas individuais. Em tudo, Deus fez a gente de forma individual, né? Cada pessoa, ela tem ali o particular dela com Deus. Então, Deus, ele sabe. E ele dá a graça dele, a misericórdia, o perdão, a salvação para quem ele quer, né? Então, independente do tempo que está na igreja, de quanto trabalho já fez ou vai fazer. Então, assim, Deus, muitas pessoas elas ficam preocupadas, né? Por que Deus, assim, Deus não está preocupado com a quantidade de trabalho que eu fiz ou deixei de fazer, que o irmão fez ou deixou de fazer. Então muitas pessoas têm essa raiva, né? Porque Deus é generoso com outras pessoas e justo com elas, apenas justo com elas, né? Então, assim, não é da nossa conta isso, né? Nós não temos que ficar preocupado. Por que Deus é tão generoso com as pessoas? Por que a pessoa fez tanta coisa errada e não se lascou? Por que o outro... Não cabe a nós isso, né? Então nós não devemos ficar preocupados com o pecado alheio, né? Com o passado dos outros, com a vida alheia. Nós devemos examinar a nossa vida e nos preocuparmos com a nossa vida, né? E só nos metermos na vida alheia se for para ajudar. Se for para atrapalhar, é melhor a gente ficar no nosso lugar, né? Então, assim, a graça de Deus só entende quem já precisou dela, né? A pessoa que foi beneficiado por essa graça, ele entende a graça de Deus. A pessoa que sabe o tanto de coisa que Deus perdoou dela, a pessoa que tem essa consciência dos pecados que Deus perdoou, do que Deus fez por ela, aí essa pessoa entende a graça de Deus, né? Então, assim, tem coisa que é muito absurdo mesmo, a gente fala, meu Deus, né? Mas a vinha é do Senhor, as pessoas são do Senhor, tudo é dele, né? Então ele faz como ele quer e simplesmente porque ele é bom, né? Então quando a gente não entende isso, a gente está sendo mal, como essa pessoa que estava questionando aqui. Então o Senhor fala que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então nós devemos realmente observar a palavra de Deus, obedecer, porque automaticamente nós obedecendo, o Senhor vai saber que nós o amamos. E não obedecendo, o Senhor vai saber também que não amamos, né? Então não é por muito falar, eu amo Jesus, gritar, pular, assoviar, fazer o que quiser, mas o que vai contar realmente é a obediência, né? E Deus, ele sabe quem é cada um de nós em particular. Ele sabe quem somos da hora que a gente levanta até a hora que a gente vai deitar. Ele sonda até o nosso sono, né? Então a gente deve realmente, como Jesus Cristo falou, nos preocuparmos com a nossa vida em relação a pecado, a recompensa, a salvação, enfim. A gente tem que pedir a Deus para ser usado por Deus, para ser canal de bênção na vida de outros, praticar o ID, fazer caridade, enfim, mas assim, saber que não é isso que nos salva. O que nos salva é a graça de Deus, a misericórdia, é o arrependimento sincero, quando o Senhor nos perdoa e nos salva, né? Então,
não é por merecimento. Nenhum de nós merece coisa alguma de Deus. Mas aí, então, algumas pessoas elas ficam revoltadas porque Deus é muito generoso com outras pessoas. E para elas é tipo assim, Deus está sendo muito bom para essa pessoa e apenas justo com ela, né? Mas isso já é o suficiente. Deus ser justo, a gente viver embaixo dessa justiça é maravilhoso, né? Porque tudo que vem de Deus é bom. Então, a gente deve se alegrar e ficar feliz com a salvação das pessoas. Todo aquele que estava fazendo mal e parou de fazer é um a menos fazendo mal, né? E é uma nova criatura fazendo bem. Então a gente tem que se alegrar e ajudar as pessoas a ficar de pé, né? Não cair. A gente não tem que ser pedra de tropeço para os outros. Então a gente tem que pedir a Deus para Deus nos ajudar a ser bênção na vida das pessoas. Ao invés de ficarmos ali, como Jesus Cristo disse, com uma trave diante dos nossos olhos e nos preocupando com uma pedrinha no olho do outro, né? Então, se a gente tem dificuldade para entender a graça de Deus, vamos orar e pedir para Deus nos ajudar a entender. E é só a gente se colocar no lugar das pessoas. Quando a gente está passando por uma situação ruim e nós somos beneficiados por Deus, nós não gostamos? Então, quando Deus perdoou os nossos pecados, não foi bom? Quando Deus nos deu novas oportunidades, não foi bom? Então, assim, do jeito que foi bom para nós, é bom para o nosso próximo, né? Então, a gente deve orar pelas pessoas, que às vezes a gente não tem simpatia, que às vezes a gente não gosta, e a gente tem que orar para Deus ter misericórdia e salvar, né? E nos ajudar também a ver as pessoas com os olhos do Senhor, né? E se alegrar quando as pessoas se arrependem dos seus maus caminhos e se voltam para Deus, né? Então, é isso, meu irmão, minha irmã. Eu espero que eu e você, a gente entenda isso e viva em conformidade com a palavra de Deus, que aí o Senhor Jesus, Senhor Deus, o Espírito Santo de Deus vai saber que nós o amamos. Meu irmão, minha irmã, se você gosta desse canal, entra aqui, se inscreve, compartilha, dá um joinha, faz um comentário para que esse canal avance. Não custa nada para você, meu irmão, minha irmã.